bem, nós estamos chegando para mais um estudo no livro de Joel, já caminhando para o encerramento da série de estudos. Hoje nós vamos preparar o nosso penúltimo estudo. Na próxima semana nós voltaremos para fazer a conclusão do livro, a conclusão desta série de estudos que nós estamos fazendo nessas terças-feiras, nos cultos de doutrina da igreja. Na semana passada nós falamos sobre o coração rasgado, quebrantamento, reconhecimento de que há um só Deus, todo-poderoso, suficiente para toda a humanidade. E hoje nós iremos ver, portanto, agora entrarmos numa parte gostosa também, mais alegre, onde depois de um povo que volta, depois de um reconhecimento, como diz a palavra de Deus, não existe nada que não possa terminar. O choro não dura o tempo todo. As lágrimas também não. Para cada amanhecer está determinado por Deus também um novo nascer, um novo surgir dos raios de luz que o sol proporciona na nossa vida. E é por isso que hoje nós, neste penúltimo estudo, iremos trabalhar o coração alegre, trabalhando o dia da restauração. Na semana passada falamos sobre o coração rasgado e o dia do Senhor, o terrível dia do Senhor. E ainda hoje, no capítulo de número 2, eu vou deixar o capítulo 3 para encerrarmos o estudo na próxima terça-feira. Eu vou destacar alguns versículos, ainda que o texto completo é o versículo 18 até o versículo de número 32. Esse é o texto que nós estaremos olhando, observando nesta terça-feira. Mas desse texto sagrado eu vou destacar, eu vou tirar alguns versículos e compartilhar com vocês neste primeiro momento, e depois nós voltaremos a citar os outros versículos. Quando nós falamos do coração alegre, o dia da restauração, olhando aqui para Joel, capítulo 2, estou aqui com a Bíblia aberta no capítulo 2 de Joel, assim como você também. O versículo 18, ele inicia a leitura dizendo assim: o Senhor teve compaixão de seu povo e com zelo guardou sua terra. Versículo 19. O Senhor respondeu: vejam,
Eu lhe enviei cereal, vinho novo e azeite, suficientes para sustentá-los. Vocês não serão mais objetos de zombaria entre as nações vizinhas. Eu quero ainda destacar o versículo 21, que diz assim: não tema, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Versículo 23. Alegrem-se vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor, seu Deus, pois ele envia as chuvas na medida certa, a chuva de outono voltarão a cair, e também as chuvas da primavera. Versículo 26. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão ao Senhor, seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais o meu povo será envergonhado. E eu quero fechar essa leitura destacando ainda o versículo 32. Olha aí o versículo 32. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois alguns no Monte Sião, em Jerusalém, escaparão como o Senhor prometeu. Entrarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Esta é aquele momento, aquele instante na série de estudos que nós chamamos a boa hora de Deus, o bom momento de Deus. Chegou finalmente a hora de Deus agir em benefício do seu povo, porque este povo voltou. Porque este povo retornou a Deus. Retorne para mim e eu retornarei para vocês. E é o que nós vamos trabalhar nesse estudo e que nós lemos aqui e que depois vocês poderão fazer essa leitura mais completa do versículo 18 até o versículo de número 32. Aqui nós vamos trabalhar a restauração do Senhor, o Senhor restaurando o seu povo. E esta é a vontade de Deus para a humanidade. Restaurar uma humanidade deteriorada, caída. E quando nós falamos de restauração no Senhor, há necessidade de entendermos como está agora a visão do povo para que pudesse acontecer esta restauração. E eu quero aproveitar já neste momento de introdução do estudo, desse penúltimo estudo, para lembrar a vocês um antigo hino que cantávamos com muita frequência, ultimamente nem tanto, mas
Este hino, ele capta o teor desta mensagem, capta o teor do evangelho bíblico, ao colocar em versos uma mensagem digna de um posicionamento de restauração de Deus para com o seu povo. E o hino, ele diz assim: riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. Nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo eu estou contente e Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente. Agora estou contente. Só se experimenta, só se pode experimentar algo semelhante ao que estes versos do hino coloca, se nós formos restaurados, se nós formos transformados pela boa mão de Deus. E o cântico, ele continua trabalhando esta maravilhosa mensagem quando continua dizendo: até que esteja lá no céu, onde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou, desejo só aqui viver de um modo que Ele dê prazer. Com Cristo eu estou contente, Ele me satisfaz. Com Cristo eu estou contente. Agora estou contente. Esta é a proposta que nós, nesse estudo, estaremos trabalhando. E a esta altura, a melodia do hino já veio à sua mente. E enquanto eu lia o verso do hino, talvez você já estava cantando enquanto eu lia. Mais do que saúde, bens materiais e até mesmo a própria vida, a graça de Deus é melhor que tudo nesta vida além. Como diz esse magnífico, maravilhoso e edificante hino que cantamos, que lembramos para você e nos nossos cultos nós cantamos. Enquanto recitava para você essa parte do hino, eu lembrei de um estudo anterior que eu falava de Davi fugindo do seu próprio filho Absalão e refugiando e sofrendo muito no deserto de Judá, e que escreve o Salmo 63
e versículo de número 3, em demonstração do que ele acreditava e o que estava acontecendo dentro do seu coração. O versículo 3 do Salmo 63, Davi diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, Senhor. Coisa profunda e santa para alguém declarar diante do Altíssimo. Com efeito, quando Deus restaura a vida de alguém, é como um sonho. Alegria de verdade brota no coração, enche a boca de riso e os lábios de júbilo de louvor. Davi, no Salmo 126, ele diz exatamente isso. Se você observar, o Salmo 126, do versículo 1 até o versículo de número 3, é esta mensagem transmitida pelo salmista. Então, eu preciso entender de uma vez por todas, você precisa entender de uma vez por todas que fé não é moeda de troca. Se conquista e manter uma vida boa, livre de problemas, neste mundão de meu Deus. Esse negócio é dando o que se recebe. Eu dou com a mão direita uma moeda, já pensando em pegar com a mão esquerda 2 moedas. Não, fé não é assim. Não é assim que funciona. Neste penúltimo estudo, Joel tem nos ensinado que o pior que nos pode acontecer no dia do gafanhoto, ou na verdade ele diz o pior que pode acontecer, não é o dia do gafanhoto, mas como no estudo passado nós vimos, o grande e terrível dia do Senhor, sem que tenhamos experimentado a graciosa e maravilhosa restauração do Senhor, este tema que estamos compartilhando com vocês nessa noite, nesse estudo. De fato, o nosso maior problema não são os problemas, mas o grande problema que o nosso pecado nos deixou. Fomos separados da glória de Deus por causa do pecado. Estou certo? É isso mesmo? Concordamos? Confirme isto. Confirme esta frase. Lá no Novo Testamento, no livro de Romanos, podemos ver claramente isto no capítulo 3 e versículo de número 23. Como resultado, Paulo escreveu aos Romanos, pegando o capítulo, lá no capítulo 28, pegando o versículo 21 até o versículo 20, o versículo 21, que diz: toda a criação, não por sua vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, como os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta, restaurada da decadência que o escravizava, que o destruía, que o matava, porque o salário do pecado é a morte. Pois bem,
A seguir, Joel revelará a resposta do Senhor àqueles que se arrependem e se voltam para Ele com um coração resgatados do Senhor. Dia da restauração do Senhor. Alegria no coração de um povo que estava sentenciado à morte, assim como Paulo declara em Romanos, para toda a humanidade. E vem o sacrifício de Jesus e nos dá uma segunda oportunidade, como deu a este povo. E aí surge o amanhecer da restauração. Capítulo 2 de Joel, do versículo 1 até o versículo de número 17, trabalha esta ideia onde o Senhor dá instrução ao seu povo sobre como se voltar para Ele em face da amarga, mas amorosa disciplina a qual se estava sendo submetido este povo. Vem orientação de Deus como mudaria este quadro. Especificamente, 4 bênçãos são nomeadas por Deus para este povo. Primeiro, Deus responde à oração do povo. Segundo, Deus satisfaz as necessidades, supre as necessidades deste povo. Terceiro, Deus remove a vergonha, a humilhação que esse povo estava passando. E, finalmente, Deus destrói o inimigo do povo. Se você olhar o versículo 19 e o versículo de número 20 desse texto sagrado, nós entenderemos esta atuação magnífica de Deus para com o seu povo. Vamos olhar o texto quando o versículo 19 diz assim: o Senhor respondeu, vejam, eu lhe envio cereal, coisa que tinha acabado, vinho novo e azeite suficiente para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas, expulsarei esses exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o Mar Morto e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Surge, irmãos, irmãs e amigos, aqui o amanhecer da graça, trazendo consigo a restauração. Fé e oração. Satisfação no coração como algo suficiente. O pão nosso de cada dia. A remoção da vergonha imposta pelo pecado e pelo sofrimento e a destruição completa dos poderes inimigos que nos escravizavam, que escravizava o povo de Israel.
No entanto, é importante saber que mesmo diante de toda esta atuação de Deus, ter mudado de ideia, de destruir o povo, porque havia uma condição, se vocês voltarem para mim, eu mudo de ideia, e o povo voltou. Observamos aqui algumas coisas interessantes, algumas coisas maravilhosas. A consequência que poderemos carregar conosco por muito tempo, e talvez até para sempre. Mas mesmo assim, será possível dizer, como Joel: certamente o Senhor tem feito grandes coisas. O versículo 20 deixa isso claro. Já que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são santificados, transformados, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como nós podemos ver aqui neste capítulo 2, e que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 e versículo de número 28, confirma esta verdade que cito para vocês neste momento. Aí surge a alegria da restauração, o propósito maior deste estudo. Coisa muito boa para se ver. O amanhecer da restauração. O amanhecer da restauração. Não temam, ó terra. Alegrem-se e exulte. Estou falando do versículo 21 do capítulo 2 que nós estamos estudando. Não tenha medo, animais do campo. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor, seu Deus, pois ele envia a chuva na medida certa, a chuva do outono voltarão cair, e também a chuva de primavera. Terra, animais do campo, povo de Deus, tudo restaurado pela potente e poderosa mão de Deus. Então, é muito significativo quando você ouve alguém da parte de Deus dizendo: a mão de Deus está a seu favor. A mão de Deus está contigo, não temas, meu irmão. Creia nisto. Isso é algo tremendo e maravilhoso para se ouvir em tempos difíceis. Agora, o povo alegre e exultante, cada um louvando ao Senhor do seu próprio jeito, da sua maneira. Em todos os tempos é assim, cada pessoa tem o seu jeito de louvar a Deus, de glorificar ao Senhor, pelo que o Senhor, em resposta ao arrependimento, à volta do povo para cultuá-lo novamente, ouve-se alegre. Agora é tempo de alegria. Saia da tristeza, da depressão que os seus pecados proporcionaram a vocês, e agora volte a se alegrar servindo ao Senhor. É muito bom nós podermos ver o povo de Deus aos poucos se alegrando e voltando com alegria, com segurança, glorificando e louvando ao Senhor. E esta é a proposta do estudo para todos nós. Além da alegria da restauração, esta restauração proporciona abundância, a abundância da restauração. Deus restaurará os anos que os gafanhotos destruíram. Esta promessa impressiona
a nossa imaginação quando nós lemos os versículos 24 até o versículo de número 27. Quando o versículo 24 inicia dizendo: as eiras voltarão a se encher de trigo. E aí vai exatamente toda uma visão desta restauração de abundância. Escute só as palavras de Joel. Joel diz assim: aplique-as à sua vida. Deus restaurará os anos que o gafanhoto comeu. Aqueles que provaram a restauração do Senhor ficarão satisfeitos e felizes e alegres. Versículo 26, olha aí o versículo de 26, dizendo: louve ao Senhor, porque o povo estava louvando ao Senhor. Viverão livres da vergonha, do pecado e do passado. Versículo 26 a 27 fala sobre isto. E aí nós vamos nutrir da íntima comunhão com Deus e Salvador Jesus Cristo para conosco. Nós vamos nutrir dessa comunhão. Veja aí, olha aí o versículo de número 27, como trabalha exatamente essa ideia maravilhosa para nós. Ouça mais uma vez. Versículo 24 até o versículo de número 27, esta convocação. As eiras voltarão a se encher de trigo. Trigo, alimento primário, básico, extremamente necessário para a sobrevivência de todos os tempos, de todas as épocas, inclusive do nosso tempo. E depois de tudo isto, o Espírito Santo é derramado. Coisa bonita de se ver. Versículos 28 até o versículo 32, o Espírito de Deus é derramado. Então, olha o versículo 28, inicia então: depois que tiver feito estas coisas, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. O amor de Deus sendo espalhado a todas as pessoas. Todos os sobreviventes da terra agora recebendo do Espírito, da graça e da bondade de Deus. Queridos irmãos, amadas irmãs, até aqui nós podemos ver que Joel tinha enfatizado, olhando aqui para o capítulo 2 de Joel, ele tinha enfatizado apenas a restauração de um Israel arrependido. Deste ponto em diante que eu acabo de citar para vocês, ele profetiza a abundância universal para todos, para toda a humanidade, da obra da restauração de Deus. Não é apenas um grupo específico, é toda a humanidade sendo beneficiada com esta restauração.
Estas boas novas anunciam a operação do poder de Deus para a salvação de todos que creem. Como diz o Novo Testamento, primeiro do judeu e também do grego, para todos. Trata-se, portanto, de um convite do Evangelho dirigido a todos nós. Seja quem for, deve ouvir estas boas novas e ela deve ser espalhada por esse povo que voltou, que retornou para Deus. E quando fazemos isto, Deus derrama o seu Espírito sobre jovens idosos, o texto diz, sobre jovens idosos, homens e mulheres, ricos e pobres, judeus e gentios. Portanto, hoje mesmo, esta operação do Espírito de Deus pode ser realizada através de uma proposta clara e de uma posição definitiva do povo de Deus através da sua igreja, através da Igreja de Cristo. Dizermos para todo mundo que hoje é dia de salvação, hoje chega o dia do Senhor para essas pessoas. Agora, com bondade, misericórdia e graça. Amanhã nós não sabemos. Sabemos que hoje é assim. Então este é o tempo para fazermos isso. E concluímos este penúltimo estudo falando do coração alegre, falando sobre esse dia da restauração, levando a você a observar. Não deixe de observar neste último verso do capítulo 2 de Joel, na parte final do verso, o fundamento, a grandeza e a grande certeza, a garantia da nossa restauração. Deus mesmo chama eficazmente os seus para a salvação. Olha só o texto: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no monte de Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu, estarão entre os sobreviventes que o Senhor os chamou. É a grande tônica do versículo 32. Ao Senhor pertence a salvação, declarou o profeta Jonas quando ele fala no capítulo 2 e versículo de número 9. E Joel acrescentou: estarão entre os sobreviventes que o Senhor os chamou, aqui no versículo 32. Então, invoque o nome do Senhor, glorifique-o, preste culto a Ele como alegria, contentamento, como se fosse o último culto da sua vida e que você estivesse diante do Senhor e você vai fazer exatamente o melhor. E para isso precisa o nome de Deus ser invocado. Precisamos nos arrependermos, precisamos crer, assim como o povo fez. E para isso nós precisamos olhar firmemente para Jesus. É isso, irmãos. Deixar que a mão estendida de Jesus Cristo para nós seja uma constante. Nós precisamos. E finalizamos deixando com você o texto de Hebreus,
capítulo 12 e versículo de número 2. Então, regozije-se, alegre o seu coração, é chegada o dia da restauração, a boa hora de Deus para a sua vida, a vida da sua família, a minha vida, juntos, glorificando e bendizendo o nome do nosso Deus. É isto, queridos irmãos, neste penúltimo estudo, era a mensagem que eu queria tirar desse final do capítulo 2 de Joel, para nós, na próxima terça-feira, encerrarmos com o capítulo de número 3, com chave de ouro. Em alto estilo, a ação de Deus sendo reconhecida acima de todas as coisas. Eu volto para Ele, Ele estende a sua mão, me coloca de pé, para que eu possa glorificá-lo, para que eu possa exaltá-lo, o seu glorioso nome. Deus faça e permita que você possa ter compreendido, todos vocês, os nossos irmãos, os nossos amigos que têm nos acompanhado, possa ter entendido e compreendido o quanto é maravilhoso reconhecermos a grandeza, o poder de Deus para nós. É por isso que nós iremos encerrar esse estudo orando, agradecendo, reconhecendo a grandeza do Altíssimo, o Todo-Poderoso, sobre toda a humanidade, mas principalmente sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Deus tem um projeto grandioso para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo. É importante nós crermos nisso. Vamos orar e vamos deixar que Deus continue atuando e trabalhando através da instrumentalidade da sua vida. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te peço a Deus por meus irmãos, meus amigos. Eu te peço pela minha família, pela minha vida, pela tua igreja, por toda a humanidade na face da terra. Eu suplico a Deus por esse tempo em que nós estamos vivendo. E eu entendo, a Deus, que o Senhor tem um propósito em tudo isto, mas nós precisamos crer e acreditar que no tempo do Senhor, assim como foi com o povo de Israel, será também conosco. A boa mão do Senhor continuará conosco, porque nós somos o teu povo. Use-nos, Senhor, como instrumento de boas novas, para transmitir a verdade para o mundo inteiro, ó Deus. E para isso precisamos usufruir desta bênção e desta graça. É por isso que nós oramos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós, ao encerrarmos mais um culto de doutrina, a Igreja Batista em Jardim Santana convida você a fazer uma visita para nós, na nossa igreja. Nós já estamos com cultos presenciais. Nós estamos tomando todos os cuidados, mas já estamos com cultos presenciais, aos domingos pela manhã,
às 9 horas da manhã, você pode cultuar conosco. E à noite, às 19 horas, você pode estar cultuando conosco. Nós estamos no São Miguel Paulista, o endereço da igreja, do templo da igreja, Rua Flor de Cachimbo, 193, Jardim Santana, São Miguel Paulista. Essa rua é uma travessa da Avenida Imperador, bem fácil para chegar até a nossa igreja, e eu terei imensa satisfação de recebê-lo num dos cultos da nossa igreja. Você que mora aqui em São Paulo poderá a qualquer dia nos fazer uma visita e se apresentar. E teremos imensa satisfação de recebê-lo, de cultuarmos juntos e glorificarmos ao Senhor juntos. Desejo uma boa noite para todos vocês, uma semana abençoada. Está apenas começando a semana, hoje é apenas terça-feira, tantas coisas para acontecer ainda. Deixa a bondosa mão de Deus sobre a sua vida. Chegou o tempo em que a mão do Senhor está com você, através do Santo Espírito do Senhor. Que Deus te abençoe. Fica aí se deliciando através da última música que nós deixamos para você, e na terça-feira nós estaremos de volta. Deus te abençoe, meu irmão.